Bem, eu sou tímido, tinha poucos amigos. Na verdade, naquela época eu não tinha amigo nenhum. E quando eu terminei o ensino fundamental, minha mãe resolveu se mudar para outra cidade, uma cidade pequena que ficava no interior, e me matriculou na escola local. Como a cidade era pequena, não havia muitos alunos e quase todo mundo se conhecia. Então, quando eu entrei naquela escola no começo do ensino médio, já que ninguém sabia quem eu era, eu tentaria ser alguém mais popular. Logo quando eu cheguei no meu primeiro dia, eu já fiz amizade com o Lucas. Ele me falou da escola e de todos os que estudavam lá. Me falou dos atletas do colégio, pois apesar de ser um colégio pequeno, eles tinham um time até bem grande e jogavam muito bem. Falou das meninas do colégio e falou do Michael, o logo da escola. Ele vivia meio solitário, estilo gótico. Foi pego várias vezes falando sozinho, coisas que ninguém entendia. E tinha uma tatuagem estranha em seu braço esquerdo, que eu pude ver uma vez. Ele sempre a mantinha escondido. Para muitos, ele estava fazendo seus rituais satânicos, pois eles achavam que Michael era satanista. Outros achavam que ele estava falando com os mortos. E outros ainda só achavam que ele era louco mesmo. Eu no começo me encaixei nesses que achavam que ele era louco. Então Lucas me apresentou para Jéssica, a linda Jéssica, a garota que eu achava mais bonita do colégio. Eu confesso que fiquei caidinho por ela. O tempo foi passando e eu ficando muito popular, pois fiz amizade com todos os grupos que tinha na escola. Eu e Jéssica ficamos muito amigos, pois ela me achava um cara engraçado. E depois da aula nós sempre nos encontrávamos e ficávamos por horas conversando. Já estávamos no terceiro ano quando eu finalmente decidi pedir Jéssica em namoro. Quando ela chegou meio sem graça para mim, gaguejando um pouco, e me disse: James, quer namorar comigo? Eu disse na hora: é claro, e fiquei muito feliz. Acho que o dia mais feliz da minha vida. E daquele dia em diante ficávamos mais juntos ainda. Lembro que quando fizemos 3 meses de namoro, eu fui levar a Jéssica para jantar em comemoração dessa data. E naquela noite, Jéssica me contou a história local, uma coisa a qual todos tinham medo de falar. Ela disse que, certa vez, 2 viajantes que passaram por lá ensinou uma brincadeira aos adolescentes, uma brincadeira diferente. Esta brincadeira se chamava o Jogo dos Espíritos e consistia em invocar um espírito, fazer uma pergunta para ele, qualquer pergunta, sem importar qual, e que eles iriam te responder. E depois, para os espíritos irem embora, deveria oferecer para eles um sacrifício. Uma pessoa como sacrifício. Mas diziam que essa pessoa não seria morta, ela só seria atormentada pelos espíritos e que depois daquela noite eles iriam embora. Esse ritual era simples, tinha que fazer um círculo no chão com alguns símbolos desenhados. Deveria começar a desenhar à meia-noite em ponto, nem antes nem depois, em frente a um cemitério. O ritual deveria ser completado à 00:05, exatamente. Se algo desse errado, ou você errasse o recital usado no ritual, você deveria abandonar tudo e sair dali imediatamente, e não voltar mais lá aquela noite. Mas se o ritual desse certo, seguindo direitinho a todas as instruções, você deveria se sentar no meio do círculo e ficar ali até a 00:13. Nesse momento você iria saber que os espíritos haviam chegado. Você sentiria um calafrio na espinha. Isso te avisaria que os espíritos haviam chegado. Então, o invocador deveria dizer: eu quero a verdade. Eles iriam te dizer em um sussurro trazido pelo vento: o que você quer saber? Então, você deveria fazer a sua pergunta e esperar a resposta. Depois da resposta obtida, tinha de mandar os espíritos embora. Para isso, valia o sacrifício. Você tinha de dizer o nome da pessoa que iria ser o sacrifício. Os espíritos iriam atormentar aquela pessoa durante aquela noite, te deixando em paz. Se por acaso não desse certo, você pedisse a verdade para os espíritos e eles não dissessem nada,
Então você deveria se levantar cautelosamente e sair daquele lugar bem depressa, sem olhar para trás. Eu disse para Jéssica não fazer isso. Eu fiz ela me prometer que ela não iria fazer isso. Ela riu da minha cara e me chamou de medroso. Nada daquilo era real, e eu estava com medo à toa. Mas, no fim, ela me prometeu que não iria fazer. Quem dera que fosse fácil assim convencer uma garota obcecada por mistérios e horror. Mas eu não sabia que ela era tão obcecada assim. E realmente achei que ela não iria fazer isso. Mas na noite seguinte, ela me ligou à 00:15 com a voz trêmula, meio apavorada, me pedindo desculpas repetidas vezes. Eu nem sabia o que se tratava, só disse para ela se acalmar e me dizer o que estava acontecendo. Ela disse que tinha feito o ritual do jogo dos espíritos. Então eu falei para ela que já estava a caminho. Era para ela me esperar lá. Quando cheguei, encontrei ela sentada, assustada, como alguém que tinha acabado de ver algo incompreensível e realmente assustador. E ela tinha visto. Depois de eu ter levado ela para casa e a acalmado, devagar ela me contou o que aconteceu. Ela disse que fez todo o ritual conforme as instruções. E terminou no tempo certo também. Então ela sentou no chão e riu, pois achava que tudo aquilo era brincadeira e nada iria acontecer. Mas aconteceu. Ela sentiu um calafrio pela espinha e por impulso ela disse: "Quero saber a verdade." Então eles perguntaram o que ela queria saber, e ela perguntou algo que não quis me contar na hora. Eu só vim saber do que se tratava bem mais tarde. Então eles, através de um sussurro trazido pelo vento, a responderam. E ela ficou mais assustada ainda. Mas ela tinha de se manter forte e terminar o ritual, ou os espíritos não iriam embora. Então ela ofereceu uma pessoa de sacrifício para os espíritos, a fim de que eles a deixassem em paz. E o sacrifício dela era Jane. Jane era uma menina que não se dava bem com Jéssica. Eu, como namorado da Jéssica, apoiava ela nas briguinhas. Mas as briguinhas delas não eram muito sérias, sempre era algo bobo. Então falei para a Jéssica: tudo bem, já que você fez, eu vou tentar te ajudar a sair dessa. Até no momento, achávamos que estaria tudo bem no dia seguinte. Os espíritos já teriam ido embora e todos estariam seguros. E não adiantaria eu falar nada para a Jéssica do tipo: eu te avisei. Isso de nada adiantaria, pelo contrário, só pioraria a situação. Eu tinha de demonstrar confiança para ela a fim de acalmá-la. No dia seguinte, quando chegamos na escola, Jéssica já estava bem calma e Jane estava bem perturbada, como se algo a rondasse. Eu achei que só era paranoia dela pela noite passada, porque era para os espíritos terem ido embora. Mas não foi isso que aconteceu. Jane continuava sendo perturbada pelos espíritos. Já tínhamos passado 3 dias e Jane continuava paranoica. Quando de repente Michael chegou perto dela e começou a conversar. E os dois, depois de um tempo, saíram juntos. E o que eles falaram, eu não sei. Como estava longe, não deu para ouvir. Mas no dia seguinte, Jane apareceu morta. Recebemos essa notícia na escola. Jane foi achada morta dentro do carro de seu pai na rodovia tentando sair da cidade. Disseram que foi um acidente. Aquela noite nós decidimos não falar mais sobre o assunto. Depois das 11 horas da noite, eu fui para casa. E exatamente à 00:15, Jéssica me liga outra vez aos soluços de choro, falando que ela não sabia que isso iria acontecer. Então eu mandei ela se acalmar e fui direto até lá. Quando eu cheguei, ela me contou tudo o que aconteceu. À 00:13, os espíritos vieram novamente até ela e pediram outro sacrifício, ou então ela que seria o próximo sacrifício. Jéssica contestou e disse que já tinha dado o sacrifício que eles queriam e que era para eles irem embora. Então eles falaram que só acabaria quando Jéssica morresse. Então Jéssica deu mais um nome aos espíritos, a fim de que eles fossem embora. E dessa vez foi Lauren, uma amiga de Jessie. Eu a abracei e passamos a noite assim. Demorou até que Jéssica pegasse no sono. Então no dia seguinte fomos descobrir o máximo que poderíamos dessa história, com os moradores antigos da cidade.
aqueles que sabiam o que realmente tinha acontecido naquele local há 16 anos atrás. Mas, incrivelmente, ninguém, absolutamente ninguém quis nos contar. Achamos estranho, mas não desistimos. Não poderíamos desistir. A vida de Jéssica e de outras pessoas estavam em jogo. Vasculhamos todos os sites da internet e não conseguimos achar nada a respeito daquele ritual. Absolutamente zero para nós em nossa busca para parar aquilo. Depois de Lauren ser amaldiçoada naquela noite, ela não foi mais para a escola. E foi achada morta 4 dias depois em um rio perto da cidade. Para fechar o caso, muito estranho, a polícia deu Lauren como morta por afogamento, mesmo não tendo nenhuma gota de água em seus pulmões. E depois da morte de Lauren, era hora dos espíritos virem outra vez até Jéssica. E Jéssica me pediu para não deixá-la sozinha naquela noite. Então fui passar a noite com ela, e antes da meia-noite ela me disse que não queria morrer ainda. Que ela iria escolher mais uma pessoa, só mais uma, e essa pessoa seria Michael. Eu não fui capaz de dizer nada a ela. Como poderia? Eu não queria que ela morresse. Apenas deixei. E também, quem iria sentir falta de um cara louco que falava sozinho? Ainda mais que ele nem tinha pais. Ele foi criado por sua avó que nem tinha mais sanidade mental. Ninguém iria sentir a sua falta. Eu sei que fui extremamente egoísta naquela época. Eu não queria perder Jéssica. Não, isso não era uma opção. Quando deu 00:12, eu simplesmente apaguei, não sei como. Eu não estava com sono e nem cansado, muito pelo contrário, eu estava a 1000, super ligado, mas eu simplesmente apaguei. Acordei à 00:15 e mais uma vez Jéssica estava em soluços a chorar. Eu apenas abracei e ela dormiu depois de algum tempo. No dia seguinte, quando estávamos na escola, Michael correu em nossa direção e disse grosseiramente: "Então é você que está matando as pessoas, você que está amaldiçoando todo mundo com esses espíritos." Eu o interrompi e disse para se controlar e manter a calma. Ele disse que estava calmo e continuou: "Porém, isso não vai funcionar comigo, pois eu já sou amaldiçoado." Isso me deu um nó na cabeça. Primeiro, como ele soube que Jéssica tinha amaldiçoado a ele, e depois como ele era amaldiçoado e estava vivo ainda. Ele facilmente me respondeu estas perguntas quando eu perguntei. E como ele já era amaldiçoado por muito tempo, ele conseguia conversar um pouco com os espíritos. E ele ainda estava vivo porque ele tinha sido protegido por um monge que conhecia como se defender de maldições e como desfazer a conjuração. Porém, quem já tinha sido amaldiçoado não iria ser deixado em paz. Mesmo com a proteção, ele tinha de reforçar ao menos umas 3 vezes ao dia com uma oração bem antiga. E por isso que de vez em quando ele ficava no canto falando uma língua estranha. Então eu comecei a me sentir aliviado por encontrar com ele, porque ele poderia saber como desfazer o conjuramento. Mas infelizmente o monge tinha morrido antes de ensinar algo para alguém. Nem mesmo a ele foi ensinado. E voltamos à estaca zero mais uma vez. Mas pelo menos sabíamos que tinha um jeito, era só procurar direito. Antes de Michael sair, ele nos deu uma palavra e disse para sabermos usar essa palavra. A palavra verdadeira não vou revelar aqui, para que vocês não tenham a tentação de irem procurar por isso, pois lá encontrei muitas coisas terríveis, das quais nem quero comentar aqui. Peguei essa palavra e fui a fundo na internet, procurando algo que pudesse me dar alguma resposta. E depois de 3 dias, eu finalmente encontrei. Era um site muito estranho, cheio de símbolos satânicos e palavras em língua que eu não sei qual era. Cliquei na palavra que na verdade era um link onde abriu uma foto. Essa foto era uma mulher toda desfigurada. Não tem como explicar com palavras, mas dava ânsia só de olhar. E bem embaixo dessa foto, no canto esquerdo, estava outro link. Cliquei naquele sem hesitar. Abri uma nova página na web. Essa página tinha 3 links. Um deles era de conjuração, o outro de proteção e o terceiro era de maldição. Comecei pelo de conjuração, que era o primeiro, e lá tinha links
como o nome de conjurações dos mais variados tipos. Depois de vasculhar um pouco, finalmente encontrei a conjuração que Jéssica havia feito. Claro que não irei revelar o nome da conjuração aqui, mais uma vez apenas para afastar os curiosos. Então eu vasculhei cada canto da página com essa conjuração para ver se em algum lugar estava falando algo de como desfazer a maldição ou um novo link levando a uma página onde eu o encontro. Mas não havia nada, lá só tinha a mesma conjuração. Então fui para o segundo link, o de proteção, e mais uma vez vasculhei a fundo, e lá só tinha proteção contra feitiços lançados, e nada de como desfazer uma conjuração. Então tentei o último link, o da maldição. Confesso que meio desanimado, mas não deixei o desânimo me parar. Eu tinha de achar uma forma de desfazer a maldição, e tinha que ser logo. E quando eu procurei os links daquela página, eu finalmente encontrei. Depois de muito trabalho, fiquei aliviado quando o vi. Mas esse alívio durou pouco. Ele logo se transformou em desespero. Lá constava que a pessoa a qual havia conjurado os espíritos deveria, à meia-noite do dia em que eles viriam, matar a pessoa que mais amava e tinha esse amor correspondido, e com seu sangue fazer um círculo e os símbolos da conjuração, porém invertidos, juntamente com um recital igual da conjuração, e terminar o ritual exatamente à meia-noite e 5 minutos, devendo sentar no meio do círculo e esperar até meia-noite e 13, que era a hora que os espíritos viriam. Se eles aceitassem esse último sacrifício, dado de seu sofrimento eterno pela perda de seu amor correspondido, te deixariam em paz com a sua culpa e sua agonia. Então printei cada parte da página e mandei para Jéssica. Eu iria logo em seguida para vermos o que faríamos. Porém, o desespero e o medo de morrer começou a tomar conta de mim. Eu não tive coragem de ir para lá. Eu dei meia volta e como um covarde fugi. Saí daquela cidade no mesmo instante. Fiquei desaparecido por 2 semanas. Depois de 2 semanas liguei para minha mãe, que estava à minha procura. Já fui logo perguntando de Jéssica, e ela, chorando, me perguntou o que tinha acontecido. Disse que Jéssica morreu no quarto dela e que tinha uma carta para mim, escrito pela própria Jéssica momentos antes de morrer, e que ninguém tinha aberto a carta. Pedi para ela trazer para mim. Não tive coragem de ir para aquela cidade novamente, depois da minha covardia de não confiar nela e sair correndo. Tudo isso ficou ainda pior quando eu li a carta. Na carta dizia que ela já estava pronta para as consequências e não iria mais matar ninguém, muito menos a mim, que era quem ela tanto amava. O preço pela sua liberdade era muito alto. Na carta também dizia o que ela perguntou aos espíritos. E ela havia perguntado se eu e ela ainda estaríamos juntos no ano que vem. E a resposta? Os espíritos simplesmente a responderam: você não estará mais viva no ano que vem. E esta é minha história, cheia de tragédias e mortes. Os meus amigos da cidade pacata? Não sei, nunca mais voltei para lá. E acho que não vou voltar mais. Quanto a Michael, eu também não sei se ele ainda está vivo. Um aviso para você que está vendo tudo isso: não mexa com esse tipo de coisa. Aliás, não mexa com nada do que não for da sua conta. E não queira saber o seu futuro. Ele pode ser decepcionante para você.